Aleluia. Olha lá em Mateus 20:30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha que poderoso, irmãos. Jesus, na primeira descida, ele veio humilde, ele veio pobre, ele veio para nascer numa manjedoura. Mas na segunda vinda de Jesus, que ele subiu, ele está diante do trono de Deus, à direita do trono do Pai. Mas um dia ele virá, mas a vinda de Jesus vai ser uma vinda gloriosa. E os vencedores vão estar ali, junto do Senhor Jesus, para vir e reinar durante 1000 anos aqui nessa terra, nessas nações. Então pode ter certeza, de repente você pode ser um general que vai reinar em uma nação. Deus vai te constituir general de guerra, porque Ele vai vir para quê? Para governar todas as nações da terra. Sabe, irmãos, quando fala isso, isso não queima no seu coração, isso não aquece o seu espírito, e não acende no seu coração o maranata de Deus. Quantos de vocês aqui acordaram hoje falando, maranata, hora vem Jesus? Ó, levanta a mão aí, mas seja verdadeiro. Poucos irmãos, porque não é uma realidade, para nós está muito distante, é como se não fosse acontecer, é como se Jesus não fosse voltar. Mas a Bíblia diz que é em um abrir e fechar de olhos. Eu fechei e abri, né? Fiz ao contrário. Em um abrir e fechar de olhos, que Ele virá. Vai ser assim, ó. Aí um será tomado. E aí muitos ficarão. Mas não aqueles que são os vencedores em Cristo Jesus. Porque os que são vencedores em Cristo Jesus, eles serão arrebatados para voltar e reinar com Cristo durante 1000 anos. E depois dos 1000 anos, aí nós viveremos na glória de Deus eternamente, em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? E aí lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aquele que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Quem pode dizer glória a Deus? Se alguém lhe disser que Jesus já voltou, se alguém disser que Jesus está ali ou acolá, não creia, porque quando ele voltar, todo olho o verá. Só que não verá como ele veio antes, verá com todo resplendor de glória, toda manifestação da tua glória, todo poder, toda autoridade, toda glória estará sobre ele, e ele virá montado no seu cavalo branco, e junto virão os vencedores, que a igreja reinar com Cristo pela eternidade em Cristo Jesus. Irmão, se isso não aquece seu coração, se isso não move o seu coração a se intensificar mais na obra de Deus, a trabalhar mais em favor do reino de Deus, a falar mais do evangelho da graça de Deus, eu não sei o que você está fazendo. Porque você tem que sair daqui dessas 40 horas entendendo a urgência da pregação do evangelho. Você tem que entender que você é um embaixador de Cristo. Você tem que entender que você foi chamado para pregar as boas novas do evangelho. Qual o problema? É quando você está preocupado demais com a sua vida. É quando você está igual aqueles que Jesus chamou para as bodas do Cordeiro. Está preocupado com o casamento, está preocupado com a junta de bois, está preocupado com o campo, mas não está preocupado com aquilo que Deus está preocupado, que é o quê? Salvar o máximo de pessoas possíveis. Irmãos, é triste e incontável o que a Bíblia diz lá no livro de Apocalipse. A Bíblia diz que aqueles que vão perecer, que vão se perder, que vão para o lago de fogo,
é maior do que o número de areia do mar. Então é muita gente. Só que depende da igreja se vai ser isso ou não. Se você renunciar, se você se omitir em pregar o evangelho de Cristo aonde você for, aparentemente aqui não vai acontecer nada, mas vai ter um grande dano na eternidade. A Bíblia diz que uns terão galardão, outros sofrerão dano. Pastor, o que é esse dano? Eu nem quero saber. Não quero me preocupar com esse dano. A única preocupação minha e sua é fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, é multiplicar o talento que Deus deu para você, em nome de Jesus. E eu creio, irmãos, vou compartilhar um sentimento aqui para dar continuidade aqui no que eu quero falar. Eu creio que Deus está despertando os irmãos para a urgência da pregação do evangelho, porque a Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, ninguém seria salvo, porque nós viveremos tribulações, perseguições, e muitos se apostatarão da fé, muitos negarão Jesus, porque serão dias de tamanha pressão, que se Jesus não abreviar, ninguém seria salvo nesses dias. E aí eu fico imaginando lá na grande tribulação, a Bíblia diz que a morte e o inferno serão presos. Quem já leu sobre isso? Então você precisa ler a Bíblia, vem os ceifeiros, vem maturidade, CTL, você vai aprender sobre isso. Nós vamos falar muito sobre isso. E a Bíblia diz que muitos tentarão se matar e a morte fugirá deles. Se não me engano é lá em Apocalipse 9 que fala sobre esses versículos que eu estou falando para vocês. Agora imagine, hoje nós fugimos da morte. Vai chegar um dia que as pessoas vão procurar a morte, e a morte vai fugir deles, porque a morte e o inferno estão presos, para serem lançados, junto com Satanás e seus demônios, no lago de fogo e enxofre. E todos aqueles que aceitaram o sinal da besta. Irmão, isso é muito sério. A pregação do evangelho, isso é muito sério. Nós não podemos brincar. Jesus está voltando, e se nós não nos sermos ágeis na pregação do evangelho, muitas pessoas vão morrer. Aí eu falando em morrer, eu vou lá para o livro de Ezequiel, que aí, quem já ouviu falar aqui sobre os atalaias? Quem já leu sobre isso? Aleluia, os irmãos estão lendo a Bíblia, glória a Deus. Nem todos, mas aí Deus chega para os atalaias e fala: olha, se o irmão, presta atenção nisso, isso é sério, se você vê um irmão indo para o caminho da perdição, e você não advertir ele, que ele está indo para o caminho de morte, ele vai morrer, mas o sangue dele vai ser requerido de ti. Olha a seriedade. Se eu ver uma pessoa fazendo tudo, indo para o inferno, e eu não advertir ele, porque eu tenho na minha boca a palavra de Deus para libertá-lo da morte, o sangue dele vai ser cobrado de mim, porque Deus me deu talento e eu não multipliquei ele. Mas se eu ver ele indo para o caminho de morte, de destruição, eu falar para ele, e mesmo assim ele endurecer o coração e quiser ir para aquele caminho, ele vai morrer, mas o sangue dele não será cobrado de mim. Então qual é a minha e a sua parte? É pregar. Aí se a pessoa não crê, aí é o problema dela, a minha parte eu estou fazendo. O que Deus me chamou para fazer, eu estou fazendo, que é pregar o evangelho. Qual é o problema? É que às vezes a gente fica escolhendo quem eu vou pregar. É pregar para todos, em tempo e fora de tempo. Essa é a mensagem
da graça. O evangelho da graça, ele quer alcançar todos. Pastor, mas tem irmãos que têm o coração endurecido. Mas mesmo Faraó tendo o coração endurecido, Moisés não parou de falar onde Deus queria levar o povo dele. Então não importa se a pessoa tem o coração endurecido ou não, o seu papel, o seu dever como cristão é pregar o evangelho, é falar das boas novas, é falar que Jesus vive, é falar que Jesus reina, é falar que Jesus salva, é falar que Jesus restaura, é falar que Jesus transforma, em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Quem crê nessas verdades? A Bíblia diz que lá em Mateus 24, 36, que, projeta aí para mim, portanto, que está em outra tradução aqui, se vós disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, e eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Sabe por que tem muitos irmãos enganados dentro da igreja? Fala para o irmão que está ao seu lado, porque não lê a Bíblia, porque não conhece a palavra de Deus, porque não conhece as profecias. Nós estamos aí com um grupo de ceifeiros, né? Quem está aqui fazendo as aulas ceifeiros e tecivão? Então amanhã vai ser a última aula de panorama bíblico. Quem aqui está se surpreendendo, fala, rapaz, eu nunca sabia que tinha isso na Bíblia. Porque a Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Mas conhecimento de quê? Adquirir na faculdade, na escola, qualquer outro lugar? Não, da palavra de Deus. Sabe qual é o maior problema hoje da vida da igreja dos irmãos? Que eles são conduzidos pelas motivações do coração. Aí eu me lembro que uma vez, e eu tomei isso como verdade para mim, o pastor Aloysio disse que, eu falei, isso é uma realidade, eu vou viver isso para a minha vida, que se ele estiver motivado, ele vai fazer a obra de Deus de todo o coração. Mas se ele não estiver motivado, ele vai fazer a obra de Deus também de todo o coração, porque ele não é motivado pela motivação natural, mas sim pela palavra de Deus. Mas você já percebeu que tem irmãos que uma semana ele está todo gás, fala, e aí, vamos lá, vai evangelizar, na outra semana está na caverna. Uma semana fala, líder, vai evangelizar, estou aqui, vou lá, vou falar. Outra semana fala, olha, me deixa um pouco quieto que eu preciso meditar, preciso avaliar algumas coisas. Para de avaliar aquilo que Deus já liberou sobre a sua vida, simplesmente flua na unção que Deus já liberou. Para de dar desculpas. É hora da igreja Videira Varginha parar de dar desculpas e trabalhar em favor do reino. Amém. Olha para o irmão que está ao seu lado, irmão. Você não vai dar desculpa a partir de hoje. Irmãos, vamos fazer um acordo aqui entre nós. Quem topa? Vamos fazer uma aliança aqui entre nós. Você está sentado do lado de alguém que você conhece, amém? Você sabe que o posicionamento dele, eu vejo aqui meu horário, rapaz, já estou, tinha um tanto de coisa para falar aqui, meu Deus do céu. Mas vamos para o acordo aqui. Pega na mão dele aí. Mas não solta não. Você vai falar para ele, irmão, a partir de hoje, se eu ver que você está dando desculpas, está fazendo o corpo mole para estar envolvido na vida da igreja, eu vou lá na sua casa, vou dar um chacoalhão na sua cabeça, porque eu não aceito mais as suas desculpas, porque a partir de hoje
O talento que Deus te deu, ele vai ser multiplicado. E eu vou te ajudar a fazer isso. Fala, acabou o tempo de oscilação na sua vida, porque você é um vencedor, é um sacerdote que vai trabalhar em favor do reino. Fala para ele aí, você entendeu? Não, agora olha para ele aí. Fala, eu vou ver seu comportamento lá no grupo a partir de hoje. Vou ver se você vai faltar a célula a partir de hoje. Vou ver se você vai faltar no culto a partir de hoje. Eu vou te dar um puxão de orelha espiritual, porque você não vai retroceder em nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Aí pergunta de uma forma bem mansa: você me dá essa liberdade? Ela te deu? Então, mulheres, presta atenção aqui, as mulheres. Para de dar desculpa que vai lavar roupa, que vai fazer aquilo, vai trabalhar em favor do reino. Ah, não vou hoje não, porque tem muitas coisas lá limpar a casa. Vai arrumar a casa de Deus, que as pessoas se enchem a casa de Deus. Deus vai te dar tempo para você arrumar a sua casa. Porque, irmãos, eu me tiro pela minha. Pensa na mulher que era encanada com limpeza. Se eu saísse, pisasse assim com o pé sujo, é só Jesus. Eu e meus filhos sabem da situação como é que é. Mas mudou, continua sendo muito limpa. Os irmãos que vão lá em casa, eles sabem. Mas não abre mão do chamado. Não abre mão de proclamar que Jesus está voltando, que Jesus é rei. E qual é o problema? É quando as desculpas vêm. Que aí o diabo, ele sempre vai colocar muitos argumentos. Deixa eu ver aqui. Consigo falar pelo menos 5 minutos aqui. Vou para o fim, né? Porque eu não consegui no meio. Senão eu estou... Oh, Jesus. O que nós precisamos entender, isso eu preciso falar para vocês, irmãos. Que a volta de Jesus, presta atenção aqui, ministro, aqui que é importante. A volta de Jesus dará fim a todas as oportunidades. A oportunidade que o mundo tem de conhecer a graça de Deus é agora. Porque Jesus não vai vir para pregar, ele vai vir como justo juiz. E o tempo da oportunidade é agora, de pregar o evangelho, porque as oportunidades vai ter fim, que vai ser a volta de Jesus. E nesse dia, muitos se lamentarão, porque ouviram, mas não creram. Tem um pastor Rodrigo, escatologista, que ele fala algo que eu acho muito interessante. O povo não vai para o inferno por causa dos pecados que cometeu, mas por causa da graça que eles recusaram. Não é o pecado que te leva para o inferno, porque Jesus morreu por eles. É quando a pessoa ouve a pregação da graça e recusa. Isso leva a pessoa para o inferno. E é justamente esse senso de urgência que a igreja tem que ter, pregar o evangelho em tempo e fora de tempo, porque para muitos será sofrimentos, mas para os que recebem será um dia festivo, será um dia de glória, será um dia que aqueles que endureceram o coração se lamentarão, mas aqueles que perseveraram na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, se alegrarão, porque o rei está voltando, porque o Senhor virá buscar a sua igreja. Quem pode dizer um glória a Deus? E nós precisamos ter muito cuidado,
Porque a alma de muitas pessoas está em risco, está correndo perigo. E qual o problema? Você já recebeu o dom gratuito de Deus, a salvação. E o que você está fazendo com ela? Guardei para mim, não estou liberando para ninguém. Um dia Deus vai requerer de ti, querido. O dom que Ele te deu, a forma que você encheu as lamparinas, o óleo que está aí sobre a sua vida. Então, aquele que querer ganhar a sua vida aqui já era, vai perder. Mas aquele que perder a sua própria vida por Cristo, achá-la. Então é hora da igreja despertar para a urgência da pregação do Evangelho. Que o Filho de Deus nos encontre prontos para recebê-lo. Que quando Jesus voltar, nós como igreja videira, Varginha, estejamos prontos, preparados para a volta do Rei. Que quando a trombeta soar, ao invés de desilusão, nós vamos nos alegrar, porque o Rei está voltando para julgar. Irmãos, eu fico pensando, Ele vai vir como justo juiz. Então os vencedores vão julgar junto com Ele as nações. Olha que poderoso. Hoje nós somos atribulados, perseguidos, injuriados, mas um dia viremos com Ele para governar as nações, para nos apropriarmos das nações. Mas não é de qualquer maneira. Viemos como de fato somos, com o corpo incorruptível, um corpo de glória, corpo de poder, de honra. Essa carcaça que está aqui, ó, isso aqui é pó, e do pó ao pó voltará. Mas tem um corpo incorruptível que está preparado para nós, um corpo de glória que Jesus está preparando para nós. E olha o que Jesus disse, que poderoso, que é o que Ele fez, por isso Ele instituiu a ceia também, que eu vou preparar moradas, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, para que quando chegar o dia, essas moradas já estejam preparadas, para que vocês venham a habitar nelas, para os séculos do século, para toda a eternidade. Deus está preparando algo poderoso para você, filho. Deus está preparando uma morada para você. Deus está preparando você para se tornar um vencedor. Mas essa questão de eu me tornar ou não, não tem a ver com Deus. Tem a ver com o meu trabalho aqui. Tem a ver com o papel que eu desempenho em favor da obra de Deus. Porque a salvação é pela graça, mas o reino é tomado por esforço, trabalho incansável. Paulo diz que é o pregador da graça. Está vendo os apóstolos? Eu trabalhei mais do que eles todos, eu fiz mais do que todos eles, e não me cansei, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E eu sei que a minha coroa, ela já está reservada, e eu vou olhando para o alvo, crendo que a recompensa virá. Pastor, que recompensa? É dinheiro? Não. Lá no céu não tem essas coisas, é aqui na terra que a gente precisa. Lá tem glória eterna, tem um peso de glória. Eu fico imaginando, irmão, só para me concluir, para a gente finalizar. Nós não desfrutamos ainda da plenitude do Espírito, porque se Deus se manifestasse na sua plenitude na nossa carne, a nossa carne ia explodir de tamanha glória que se manifestasse.
Tem muita gente que fala, e olha como é terrível isso, leia a Bíblia para você ver. Está vendo toda essa destruição que está aí fora? O diabo fazendo tudo que acha que deve fazer, e de faz, e ninguém pede. Isso não é nada, porque a Bíblia diz que os demônios destruidores estão presos junto com Satanás, mas eles serão soltos. E a Bíblia diz que quando eles forem soltos, tudo que estiver na frente deles será devastado, destruído. Então os demônios mais fortes, digamos assim, eles não agem ainda, eles estão presos, junto com Satanás. Mas chegará um dia que Satanás será solto, e vai sair fazendo toda a sua obra de destruição, para que venha ao fim. Mas aí os filhos de Deus estão dentro da igreja, às vezes presos a casamento, presos a isso e aquilo, não que você não tenha que valorizar, mas não está pregando o evangelho. Então nós vamos participar da ceia aqui agora. Queria que o discipulador já se posicionasse aqui. E aí nós precisamos fazer uma aliança como igreja, porque todas as vezes que nós participamos do pão e do cálice, nós estamos anunciando que Ele virá buscar a sua igreja, que Jesus voltará. Qual é o problema? É quando você come o pão e o cálice sem discernir. Lá na igreja de Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo dá uma descrição de como a igreja participava da ceia. Eles iam lá para encher a barriga, para comer, sem discernir o corpo, sem discernir o sangue e o corpo de Cristo. Isso estava sendo condenação para eles, porque eles estavam participando da ceia de uma forma indevida, e aí estava sendo condenação. E aí Paulo vem e ensina, fala: vocês estão errados, porque vocês querem comer, comam em casa, mas quando vocês vão participar do corpo e do sangue, vocês têm que ter revelação do que estão fazendo. Qual é a revelação então, pastor? É a revelação atrás, passado, que um dia Jesus, Ele morreu a nossa morte, Ele pagou o preço pelo nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e a Bíblia diz que sobre as suas pisaduras fomos sarados. E a Bíblia diz que, passado, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades. Mas não é só passado, é presente. Quando eu tomo a ceia, eu estou reconhecendo a palavra que Jesus declarou quando estava sendo assunto aos céus. Falou: olha, eu vou, mas mandarei o meu Espírito Consolador, mas eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que é um Deus presente, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que está aqui nessa manhã. Ele está aqui no nosso meio. E quando eu e você participamos do cálice e do sangue e da carne que representa o corpo de Cristo, nós também estamos anunciando o futuro, que Ele virá. Aí você pode até fazer algum cântico: Ele virá num piscar de olhar, quem nele é. Cante. Ele vem, Ele vem.
Sabe, irmãos, presta atenção aqui em algo. Nós não podemos ser legalistas. Mas eu já vi uma pessoa segurando uma bandeja de ceia, sem revelação do que estava fazendo, achando que era qualquer coisa, como a igreja de Corinto estava achando. Manifestar com o demônio. Eu já vi isso. Porque isso aqui é sério. É o sangue de Cristo. É o corpo de Cristo. Você tem que ter reverência quando você vai ceiar. Porque nessa hora, se você tem algo contra alguém, você precisa se ajustar. Você precisa pedir perdão. Porque todos nós, independente do jeito, da forma, somos filhos. Fazemos parte do mesmo corpo que é a igreja, que tem um dono, que é o cabeça, que é Cristo. E quando nós participamos da ceia de uma forma indigna, o que é indigna? Sem discernir o sangue e o corpo, sem saber o porquê disso, sem ter revelação do porquê que nós estamos participando do corpo e do sangue. E aí Paulo fala, olha, avalie, mas coma do pão. Não é avaliar e não deixar de participar, é avaliar e participar da ceia de uma forma digna. O que é de uma forma digna? Tendo revelação do que está fazendo diante do Senhor. Deus, essa ceia, eu vou fazer uma aliança de trabalho. Eu me comprometo em trabalhar em favor do reino. Eu me comprometo em viver em função do reino de Deus.